Eu vi gnomos. Eu vi duendes. Hello, Jagubers. Hello, rainhas. Estamos aqui mais uma vez no canal Mediunidade Ayahuasca. E o tema do vídeo de hoje é seres elementais no Daime e na Ayahuasca. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar aqui do mundo encantado dos elementais, duendes, gnomos, fadas. Pois é, nessa nomenclatura europeia que chegou até nós assim e que nada ou muito pouco tem a ver com os elementais aqui dos trópicos, né? Os seres elementais são seres que existem na nossa realidade física, mas eles estão no plano astral, então eles são invisíveis a nossos olhos, né? E eles exercem determinadas funções nos reinos da natureza, né? Então existem elementais que se parecem muito com, com, com os vegetais, né? A botânica poderia estudá-los assim, achando que são plantas, inclusive. Existem elementais que que trabalham muito com o reino mineral, com as pedras, e se parecem com certas pedras mesmo, assim, podem ser confundidos, inclusive. Existem elementais dos subterrâneos profundos da Terra, de camadas mais lá para baixo. Existem elementais do fogo do vulcão. Existem elementais do ar que filtram o nosso oxigênio e outros tipos de energias que vêm nos próprios raios solares. Existem os elementais dos raios solares, existem elementais na água, os mais diferentes possíveis, e para cada região da Terra você vai ter grupos de elementais muito diferentes. Então, se você for nas regiões mais frias, na tundra, nas florestas de coníferas, você vai ter determinados grupos de elementais na sua flora e na sua fauna. Se você for nas montanhas mais altas, você vai ter determinados grupos elementais. E os elementais que vivem, por exemplo, na cordilheira do Himalaia, nas montanhas de lá, são completamente diferentes dos elementais que vivem na cordilheira dos Andes, que são as montanhas aqui da América do Sul. Então, se você for no deserto australiano, você vai ter elementais diferentes do deserto do Saara. Assim. Então, um pesquisador clarividente da Sociedade Teosófica, chamado Leadbeater, ele escreveu um livro chamado Lado Oculto das Coisas, que lá ele fala, falta um taxonomista com clarividência para poder classificar os seres elementais. A gente tem uma única classificação que o folclore europeu nos legou, né? E que a magia cerimonial da Europa acabou classificando, escrevendo, né? Gnomos, duendes, fadas, e só. A gente tem nos folclores de determinadas regiões do planeta mais algumas descrições, como aqui, né? A gente já tem o Saci, o Curupira, a Caipora, e só. Assim, falta um Linné, né, que foi o taxonomista lá da zoologia, falta um Linné da espiritualidade para poder classificar e ordenar essa gama de seres imensa que existe. E quando a gente alia os seres elementais aos estudos espirituais, além de faltar essa classificação, nos falta referência, nos falta onde é seguro a gente estudar isso. Não tem. Tem poucos autores que escreveram sobre isso, porque não é fácil estudá-los assim. A gente tem um livro do Chico Xavier sobre elementais que nunca foi publicado, que a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, achou que isso não tem nada a ver com espiritismo e engavetou. Então a gente poderia ter uma boa obra de referência, né, um autor em quem a gente podia confiar, falando sobre o tema que alguém achou que isso não era relevante. Assim. Então a gente tem pouco material para ser estudado sobre os elementais. Então eu vou tentar trazê-los aqui numa abordagem que a gente consiga mais ou menos entender por onde entrar em contato com eles. Assim. A gente não pode... A classificação que a gente tem dos elementais hoje em dia é segundo os elementos. Elementais da Terra, duendes e gnomos.
elementais do ar, silfos, elementais do fogo, salamandras, elementais da água, ondinas. A gente tem essa classificação. Que é uma classificação que eu considero errada. Não que isso esteja errado, está certo, assim, mas a classificação que verdadeiramente nos interessa é classificá-los por nível de consciência. Os elementais, eles têm desde uma consciência vegetal ou animal, até uma consciência quase que humana, onde é possível você conversar com eles. Assim. Então, seria muito mais útil a nós, seres humanos, classificá-los por nível de consciência, né? Você vai ter pequeninos elementais que vão fazer trabalhos na flora e na fauna, que são elementais muito básicos e rudimentares. Você não vai conseguir criar um mecanismo de comunicação com eles. Até porque eles não estão nem um pouco interessados no reino humano. Eles vão lá ajudar a planta a fazer a fotossíntese, eles vão lá ajudar o formigueiro a se organizar, ajudar as abelhas lá, através do radar delas, encontrar as flores, para disseminar o pólen, etc, etc. Então, são elementais que têm interesse no trabalho que eles fazem. Ponto, né? Você vai ter um segundo grupo de elementais que já tem uma consciência, que são esses da classificação tradicional, os gnomos, os doentes. Eles já vão ter uma consciência de, existe o reino humano também. Existe um outro reino que não é o nosso. Eles já conseguem distinguir melhor isso, assim. E estabelecer, alguns conseguem estabelecer um certo tipo de contato. Vou voltar para minha adolescência, tá, gente? Eu era adolescente, estava começando a ler sobre bruxaria, sobre magia, sobre elementais. Eu falei, que legal existe isso, eu queria ver elementais, queria ver gnomo, como é que eu faço para ver gnomo? Nunca tinha ouvido falar ainda de daime, de ayahuasca, nada disso. Assim, mas já tinha um certo nível de clarividência, já via algumas coisas, já me assustava, já frequentava umbanda, já estudava espiritismo, então já estava nesse meio, né? Um belo dia, eu cheguei, no meu quarto tinha uma janela e tinha uma amoreira muito grande. Eu cheguei e comecei a ouvir um chorinho, um choro baixinho, que parecia ser um choro de criança, assim, era uma coisa fininha. Assim, quem que tá chorando aqui? E aí quando eu olhei para um galho de amora, eu vi umas perninhas correndo, assim. Eu falei, não acredito, minha vontade. E eu fiquei semanas vendo essa perninha indo para um lado e para o outro, tentando entrar em contato com essa perninha, e não conseguia entrar em contato com aquela perninha, só que eu tinha certeza que era uma perninha de doente, só que eu só via a perninha dele correndo, assim. E depois eu entendi que, na verdade, aquela perninha correndo estava desesperada, assim, porque o meu pai estava podando a amoreira. E meu pai destroçou quase a amoreira, assim, porque era uma amoreira muito grande, estava atrapalhando lá em casa, assim. Então você vê elementais já com nível de sentimento, né? Assim, eu percebia a tristeza e o pavor e o horror dele ao ver aquela árvore onde ele provavelmente morava e trabalhava ser destruída. E a partir daí eu fui buscar mais, e como na verdade chamar a atenção deles, né? Como conseguir um nível de comunicação. Esses seres elementais, lá na Europa, eles eram chamados de seres encantados, né? E não é para confundir com os seres encantados das religiões de Catimbó aqui no Brasil, porque é outra raça de encantado aquilo ali. E eles eram, voltando lá para a Europa, eles eram chamados de a raça encantada, porque os antigos clarividentes tinham visto eles muito numa figura de reis, né? Pequenos reis e pequenas rainhas com coroas, e eles faziam mesuras para falar entre uns e os outros. Então, o pouco de conhecimento que nos chegou sobre esses seres é que, para nós entrarmos em contato com eles, a gente tinha que se referir a eles com uma certa mesura, como se tivéssemos realmente num filme de reis e rainhas, príncipes e princesas. Esse universo encantado de criança, a gente tem que transportar ele para o reino elemental, e é dessa forma o diálogo. Eu fui exercitar isso mais tarde, porque aí apareceu uma figura que pra gente seria uma fada, né? Um desses seres que voam. Parece uma libélula, na verdade, gente. Não é uma mulher com asinha, sabe? Parece mais um inseto do que uma pessoa, mas tem duas perninhas, dois bracinhos e a asinha, né? E aí eu percebi que ela tinha uma varinha, o inseto tinha uma varinha na mão, tipo varinha de condão. E aí eu acertei, porque eu falei, senhora fada do reino dos céus, eu venho aqui pedir
a sua vossa senhoria, eu nem lembro mais o que eu falei. E aí ela fez isso para mim também. Se curvou e fez uma mesura assim com a varinha que ela tava na mão. Ela não falou nada porque eu não entendi o que ela falou, assim, mas enfim. Perceberam que a comunicação é essa? A comunicação com esses seres tem que ser uma comunicação cheia de mesuras, como se você estivesse falando com a rainha da Inglaterra. Esse é o segundo nível de consciência. É uma consciência ainda meio que infantil, sabe? É. E aí a gente passa para a terceira classe de seres elementais, que já são seres que têm uma consciência parecida com a nossa. Eles já conseguem dialogar e nos entender, assim. Esses seres, eles têm um outro... foi dada uma outra nomenclatura para eles. Eles comumente são chamados de gênios. Não é aquele gênio da garrafa que você... Aladim, que você vai lá, passa a mão na garrafa, vai sair o gênio vaporoso, faça 3 pedidos. Não é isso, não. Os gênios da natureza são considerados os elementais que têm uma consciência já mais desperta, né? E eles tomam conta desses menores, desses elementais menores, assim. Tem vários autores falando sobre isso, tá, gente? Inclusive na Bíblia se fala isso, né? Tem uma passagem da Bíblia, não sei se é em Mateus, que Jesus vai pacificar uns ventos que estão soprando na costa para o navio não afundar, e ele fala diretamente com os elementais do ar, né, com os silfos, para parar aquela tempestade. Assim. Então, os elementais eles são descritos, inclusive, na Bíblia. E os gênios da natureza são quem controlam esses elementais para essa fúria da natureza não atingir os humanos de uma forma tão avassaladora. Então, eles controlam os elementais da terra para não ter tanto terremoto, eles controlam os elementais do vulcão para não ter tanto problema com o vulcão, em áreas onde tem povoação humana, eles controlam os elementais do ar para não ter tanto furacão, ciclone. E aí, qual é a questão nessa transição planetária? Esses elementais mais conscientes estão começando a falar: para que a gente está controlando tanta coisa? Não deixa esses humanos aí se ferrarem um pouco, eles não se preocupam com a gente, não se preocupam com a natureza, não se preocupam com a flora, não se preocupam com a fauna. E aí você vai falar: nossa, mas que ruindade, então eles são ruins. Não. Esse conceito de bom e mal é um conceito humano, né? Animal tem conceito de bom e mal? Não. Os seres elementais, esse conceito dual do que é bom e do que é mal, também não está ali presente, assim. Seja nos elementais menores, seja nos gênios, assim. Eles vão fazer aquilo que eles acham que é certo, assim. É claro que a transição planetária não passa pela decisão deles, né, gente? A gente mexeu demais com as forças, com as energias que circundam o planeta Terra e está tudo desregulado. Inclusive, eles sofrem por essa desregulação. Rubens Saraceni, autor de Umbanda aqui no Brasil, já desencarnou há alguns anos, escreveu bons livros assim, falando sobre como contactar os gênios. Né? E esses gênios são os que mais fazem contato nos trabalhos de Daime Ayahuasca. Quando você tem contato com elemental no Daime Ayahuasca, geralmente são esses gênios. Contato assim, de você conseguir conversar, né? Porque tem muita gente que me descreve contato com seres pequenininhos, umas coisinhas pequenininhas, as coisinhas que ficam no meio do mato ou vendo. Se eu trabalho for no meio do mato, eu vejo mais luzes, vejo uns seres pequenininhos. São os seres elementais, assim. Para além dos gênios, tem os devas, né? Que a gente pega o nome emprestado lá da classificação hindu. Os devas já são os elementais ascensionados, são aqueles que ascensionaram. É como se fossem os anjos dos elementais, assim. Então, ou seja, existe uma via de evolução também nesse reino elemental. O elemental ele não precisa deixar de ser elemental e começar a encarnar no reino humano. Acontece isso? Acontece, é um caminho possível, assim. Mas eles também têm uma via própria de evolução, assim. Esse vídeo, ele tem uma proposição final que é falar o seguinte: ser elemental não incorpora. Você vai sair daqui com isso bem fixado. O elemental, a fada, o duende, o gnomo, ele não incorpora. Você não vai receber ele. Não acontece, tá, gente? Não. Eles estão desprovidos dessa capacidade de nos pegar e nos fazermos mediunizarmos o que eles querem, assim. Seja uma incorporação de fato, seja uma incorporação a nível mental, seja a nível energético, isso não vai acontecer. Eles podem mexer com você? Podem te perturbar, inclusive, assim. Mas não incorporar. Ah, Vinícius, e esses que você falou que tem mais consciência, os gênios e os devas? Também não. O reino elemental, ele não está passível de mediunidade de incorporação com o reino humano. Assim, existem outras vias de contato,
principalmente dos gênios e dos devas, assim. Existem até rituais próprios que você pode fazer para entrar em contato com eles e fazer pedidos. Só cuidado com isso, tá? Então a gente tem esse reino que está aqui ao nosso redor, né? É claro que quanto mais urbano for o local, menos elemental vai ter. Nas florestas vai estar cheio, assim. É como parecido com o reino animal, né? Você não vai ver tanto animal nos grandes centros urbanos. Numa árvore no meio da cidade, não vai ter tanto bicho ali, tanto inseto ali. Então, os elementais funcionam da mesma maneira. Vai ter, mas bem pouco, assim, para fazer o serviço básico, assim. E esses elementais com nível de consciência, eles não vão ficar no meio urbano, porque tudo incomoda eles. A forma dos humanos falarem, a música alta dos seres humanos, o que os seres humanos fazem com a natureza, tudo vai incomodar eles. Então é claro que eles vão fugir de onde tem muito concreto, de onde tem muito barulho, de onde tem muita urbanidade. Assim. É necessário quem está tomando Daime Ayahuasca, ou qualquer pessoa que esteja trabalhando com espiritualidade, entrar em contato com eles? Não. Esse processo tem que ser natural, porque alguns seres elementais acham graça nos seres humanos, querem um contato mais próximo. Então, se eles gostarem de você, vai ser uma coisa natural, é igual criança e cachorro, eles vão chegar. Você não precisa ficar preocupado em chamar. Eu quero. Que aí tu vai chamar um que não vai ser nem um pouco, tem ser elemental que não é agradável. Tem ser elemental extremamente rabugento, que não quer o menor contato com. Eu já me deparei com uma vez na Floresta da Tijuca, eu entrei lá no riacho. Só que não era um. Eu caço trilha, assim. Aliás, eu não pego trilha. Eu saio entrando no meio do mato e vou procurar lugar que ninguém nunca viu, assim. Achei um riacho lá, achei um lugar legal para tomar banho. Fui lá. E aí tinha uma água que caía por cima da pedra e tinha um buraco assim embaixo da água. Eu fui a tentar entrar ali. Tinha um elemental lá. Olha, mas foi um caos, assim. Porque eu estava invadindo a casa dele. E eu acho que ele nunca tinha visto um ser humano. Pelo menos eu acho que tinha muito tempo que ele não via um ser humano. Ele veio para cima de mim muito brabo, mas muito brabo. Eu fiquei. Não era bonito, né? Um ser humano, ser elemental de caverna, assim, que vive em buraco, geralmente tem uma cara meio esquisita. Na hora que eu fui sair de perto dele, eu tropecei numa pedra, caí, ralei meu joelho todo. Foi um caos, assim. Então, não conhece, tem dúvida do que é, não tem certeza, não invoque, não chame. Quando a coisa tiver que acontecer, vai ser natural, você vai perceber. Como é que eles surgem na miração? Assim? Eles surgem do jeito que eles são. Assim. Seja bonitinho ou seja feinho, se eles tiverem que aparecer para você, eles vão aparecer. Assim. Geralmente, quem tem muito contato com o ser elemental é bruxa e mago. Quem nasce com essa energia de bruxinha e de maguinho, que gosta de estudar essas coisas, tem uma canalização mais fácil com esses seres. Assim. A gente pode fazer vídeos mais para frente em que eu descreva certos elementais mais comuns aqui nos trópicos, né? Na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Cerrado, do que eu vi das minhas viagens, assim. Mas se for de interesse também, não sei se é tão interessante ficar descrevendo coisas assim que eu vejo. E se você gostou desse vídeo, se você tem interesse no tema, peço que você curta aqui. Quero ver relatos de quem já teve contato com seres elementais, se você conseguiu algum nível de comunicação. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe para os seus amigos. E nós vamos seguindo aqui, sempre trazendo conteúdo e material para você poder entender os seus trabalhos com Daime e com Ayahuasca. E salve o povo dos elementos!